galera, mais uma videoaula de ciências, continuando aí com o sistema urinário. Hoje, para finalizar, nós vimos lá na nossa primeira aula os rins propriamente ditos, né? Depois nós vimos os néfrons, que são as estruturas internas e suas porções, e hoje nós vamos tratar aí de uma visão mais geral, né? Vamos falar da estrutura geral aí dos nossos sistemas urinários. Então, temos aí os dois rins, né? Sendo o esquerdo maior que o direito, já falei isso para vocês. Eles recebem então sangue arterial, né? E esse sangue então é filtrado aí pelas estruturas internas dos rins, que são os nossos néfrons, e estes então retiram aí do nosso sangue muitas substâncias que são colocadas dentro dos seus tubos, né? Dentro dos seus néfros, e essas substâncias podem ou não ser reabsorvidas, e o que não é jogado através da uretra para a bexiga, do ureter para a bexiga, e pela uretra sai para o ambiente, né? Então, os rins propriamente ditos, relembrando só, a função dos rins é então estabelecer aí a filtragem, né, do nosso sangue. Então, tá aí, né? Vimos ali o nosso córtex renal, a nossa medula renal, a pelve renal e, claro, né, os pequenos néfrons, que são milhares e milhares aí ao longo da nossa estrutura renal, tá? Então nós temos nos néfrons, já vimos a cápsula, né, o glomérulo, o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica, o túbulo contorcido distal e o duto coletor, né? Sendo responsáveis aí pela formação do ultrafiltrado, os glomérulos e a cápsula, a absorção de substâncias boas, os túbulos contorcidos proximais, a absorção de parte da água que é reabsorvida pela alça néfrica, e o túbulo contorcido distal, o local onde nós eliminamos as nossas excretas, como por exemplo a ureia. Legal? Tá aí a função dos rins. Aqui nessa imagem bem legal, nós temos aqui um pouco de cristais de sais minerais que foram aqui então se ligando dentro do ureter que sai aqui deste rim, o que poderia obstruir a passagem de água, né? Fazendo com que isso aqui aumentasse em tamanho e começasse aqui um processinho inflamatório que pode levar a gerar muita dor, e a dor aqui nesse sistema é muito ruim. Então lembrar, né, galera, dos cuidados aí que nós devemos ter com o nosso sistema urinário, né? O professor já falou várias vezes durante as aulas, mas é sempre importante relembrar quando se trata de saúde, né? Bom, os ureteres e a bexiga urinária, então, têm por função, primeiro, remover dos rins a excreta e, segundo, armazenar essa excreta, para que ela seja eliminada no momento oportuno, ok? No caso aqui, a bexiga ela pode armazenar até ali uns 300 ml de excreta. E claro que a bexiga também fará a reabsorção de água se for necessário, né? Todos os tecidos são capazes de fazer isso. E essa água vai ficando armazenada e é a uretra. A uretra, então, a estrutura muscular e o tubo que está logo abaixo da nossa bexiga. Então, a uretra, galera, ela tem um tubo dentro de uma estrutura muscular que normalmente está contraída, impedindo a passagem de urina, de excretas para o meio externo. Então, quando a musculatura dessa uretra ela relaxa, então a urina consegue passar por toda essa uretra, saindo para o ambiente externo, né? Então ali estão os esfíncteres, que são os músculos, né? Contraídos. Aqui no caso dessa imagem aqui, nós temos os esfíncteres contraídos, e aqui nós temos os esfíncteres relaxados, né? Por isso, quando você está muito tenso, você acaba tendo dificuldade de urinar, né?
Então, relaxamento muscular é super importante, certo? Bom, galera, entre as importâncias da urina, nós podemos citar aí então que a urina ela é um caminho de eliminação de substâncias tóxicas para o nosso organismo. Excesso de água também, né? E claro, nós não podemos esquecer que a urina também é um agente que acaba levando qualquer tipo de micro-organismo que esteja na nossa uretra para o ambiente externo novamente. Então, podemos dizer que a urina ela será também um agente antisséptico, né? Nas nossas uretras, já que a uretra é um tubo aberto para o ambiente externo, então a urina ela vai fazer esse processo de limpeza, ok? Eliminando então qualquer tipo de sujeira ou micro-organismo que esteja ali instalado na nossa uretra. Legal? Olha só. Para terminar essa videoaula, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as anomalias do sistema urinário, ou seja, as doenças, tá? Primeiro, nós já falamos que são os cálculos renais, são ocasionados basicamente por ausência de ingestão de água durante grandes períodos, a ingestão acentuada de sais minerais, que faz com que a quantidade de água que você beba normalmente seja pequena, né, para eliminar essa quantidade de sais. E esses cálculos renais, então, são o acúmulo desses sais minerais ali na pelve ou no ureter, né, que faz com que a água tenha, ou a urina, vamos dizer assim, tenha dificuldade, então, de passar para o ambiente externo, ok? Então, isso é cálculo renal. Prevenção: ingestão de água em abundância e consumo moderado de sais minerais. As infecções urinárias, pessoal, muito comuns aí, né? Então, infecções urinárias, elas são derivadas aí da entrada de micro-organismos estranhos ao nosso corpo dentro da estrutura do aparelho urinário, né? Então, é comum nós termos aí mulheres, principalmente, com infecção urinária. Cuidar, né? Higiene, principalmente. Quando viajar para lugares que tenham muita gente, cuidar também com o uso de banheiros. Tá? Banheiro público é complicado, né? Você não sabe quem é a outra pessoa que usou, como é o estado de saúde. Então, tem que cuidar, tá, pessoal? Procurar não utilizar, preferencialmente, mas, se necessário, cuidar aí para não se contaminar aí dentro do banheiro público, né? Não vamos ficar de croque em cima do vaso sanitário, que é perigoso cair, quebrar e se machucar, hein? Mas vamos cuidar aí com relação à infecção urinária. As nefrites, galera, se nós temos então um processo de infecção muito acentuado dentro do aparelho urinário, pode levar a uma nefrite. Se nós temos estresse muito grande pelo indivíduo em virtude de trabalho e tal, pode levar também a uma nefrite. O que é nefrite? É a inflamação dos néfrons, tá? Inflamação dos néfrons. E a síndrome nefrótica? A síndrome nefrótica, galera, ela é uma doença bem atípica, mas que acontece. Eu tenho um caso na família, então acredito que seja algo raro, mas não tão raro assim, né? Tem alguém que conhece alguém que teve essa síndrome e já está bem próximo de vocês. Se não tem alguém aí na família ou dos conhecidos de vocês. A síndrome nefrótica, então, faz com que o indivíduo ele tenha um probleminha lá nos néfrons e ele comece a eliminar muita água. E ele tenha dificuldade de eliminar principalmente substâncias que são produzidas lá na quebra das proteínas. Então ele acaba tendo aí um probleminha no corpo, começa a inchar tudo e, ou seja, o corpo ele não reconhece os néfrons. É isso que acontece aqui na síndrome nefrótica. E para impedir com que essa síndrome continue, é só tomando aqueles corticoides que vão cessar então o processo inflamatório de rejeição destas células, fazendo com que o corpo volte futuramente a reconhecer. Muito comum aí em crianças, tá? Foi o caso que eu conheci. Criança aí de 4 a 5 anos. Beleza?
para casa, pessoal, vou deixar para vocês hoje os exercícios das páginas 42, 43 e 44, encerrando então o capítulo sobre sistema urinário. Valeu? Deixo um grande abraço para vocês e nós nos falamos aí daqui a pouquinho.